Bom dia, tudo bem? Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos nessa manhã de domingo. E hoje, irmãos, mais uma vez nós vamos aprender sobre 12 domingos. Escolhi sonhar os sonhos de quem? De Deus. Para você, meu irmão, viver de verdade o sono de Deus, o pastor Jamil ele trouxe uma palavra para nós no dia 31 do mês passado, que a gente precisa ter o quê? Trabalho, boa administração e ser fiel a quem? A Deus. Deu um resumo no primeiro domingo desse mês, de agosto, falando dos 3, e na Santa Ceia eu falei sobre trabalho, e hoje nós vamos falar de boa administração. E José do Egito, ele teve uma boa administração. Foi, pastor? Sim. E essa boa administração fazia José ser um homem próspero. Fazia José ser um homem próspero. Se você, meu irmão, quer uma vida próspera, você precisa ser um bom administrador. Uma das coisas que eu presto muita atenção dentro das igrejas, e muitas das vezes na vida dos irmãos, que tem pessoas dentro da igreja que tem dinheiro, mas não tem o quê? Prosperidade. Como assim, pastor? Tem dinheiro e não tem prosperidade? Sim. Tem gente que ele é um mau administrador, e ele não consegue perceber que ele é assim. Você sabe por quê? Porque até planeja, até começa a administrar, mas ele, com muito dinheiro, ele gasta demais. E por gastar demais, ele não tem o quê? Prosperidade. Porque prosperidade, você não pensa, tenho dinheiro, tenho prosperidade. Não. Prosperidade é você ser um quê? Um bom administrador. E a Bíblia deixa bem claro lá em Provérbios 21, 5. Vamos lá. 21, 5. Quem achou, diga amém. Coloca agora na NTLH aqui. NTLH. Tá? Já colocou? Quem planeja com cuidado tem o que, irmãos? Fartura. Se você planeja com cuidado, você vai ter o quê? Fartura. Pastor, como assim planejar com cuidado? Você sabe que você ganha um salário X. E se você não planeja, quando chega ao final do mês, você está passando o quê? Necessidade. Você sabe por quê? Porque você não planejou. E você não planejando, você não vai ter fartura. Tem pessoas que colocam a mão, irmãos, aonde não pode alcançar. Eu tenho que colocar a mão aonde eu possa alcançar. Porque se eu, meu irmão, ficar fazendo planos, ficar fazendo, gastando o que não deve gastar, você pode até planejar, mas não tem o quê? Fartura. Ah, mas pastor, eu sou filho de Deus. Deus disse que eu tenho que comer o melhor dessa terra. Sim, mas a Bíblia deixa bem claro. Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes. Não é assim que diz lá? Sim ou não? Se quiserdes e ouvirdes. Aí a Bíblia completa assim, Isaías 1,19. Comereis o bem dessa terra. Mas primeiro você tem que fazer duas coisas. Se quiserdes e ouvirdes. Mas muitas das vezes a gente não quer o quê? Ouvir. Você sabe por quê? Porque nós queremos fazer o que dá aqui. Ah, mas que deu errado, deu, não estou nem aí. Você não está planejando com fartura. Você não está sendo um bom administrador. E às vezes você está passando necessidades, você está passando lutas, aflições na sua vida, porque você não planeja com cuidado. E não tem fartura. Porque diz assim mas o apressado acaba passando necessidades.
Quando chega o final do mês, ele corre para onde? Para o cartão de crédito. Pastor, mas como assim? A minha vida é desse jeito, eu ganho tão bem. Ontem eu estava conversando com uma amiga e o irmão dela morreu. Ele era funcionário público. E um funcionário público ganhando 11 mil reais. Imagine só. Não tendo filho, 11 mil reais. Tem uma casa, não tinha mulher, 11 mil reais. Ele faleceu. Eu fui fazer o velório dele e eu pensei que a casa dele estava uma casa mais estruturada, porque eu visitei a casa dele há muitos anos atrás, eu era criança. Mas a casa dele continuava as mesmas coisas, irmão, do mesmo jeito. Ontem ela me falou: meu irmão, eu não sei o que o meu irmão fazia. Ele ganhava 11 mil reais, mas ele não tem um conforto de nada. Quer dizer o que, pastor? A pessoa tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Quando você é novo, você trabalha, você parece uma máquina de trabalhar. Mas quando você vai chegando a uma certa idade, você não tem mais aquele ânimo todo. O que você quer? O conforto daquilo que você trabalhou. Não é verdade? Uma das coisas eu sempre digo aqui nessa igreja, na segunda-feira: 2 coisas você precisa ter de melhor: uma cama boa para você dormir e uma boa alimentação. Se você tiver essas 2 coisas, você está comendo o melhor dessa terra. Mas às vezes a pessoa ela só pensa no hoje. E por pensar no hoje, você, meu querido, não planeja o amanhã. E José, meu irmão, ele tinha 2 coisas: visão e planejamento. Visão e planejamento. Não adianta você, meu querido, dizer eu tenho prosperidade, mas você não tem visão. O que é uma pessoa que tem visão? Ela enxerga além. E planejamento? Ela planeja para ter uma visão além. Por quê, pastor? Mas Deus quer que eu viva essa vida. Não, Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Mas lembra o que eu falei no Isaías 1,19? Se quiserdes e ouvirdes. Porque qual era a vida dos irmãos de José? Era igual à vida de José? Não, era diferente. Ah, mas José era escravo. Mas escravo, ele era próspero, porque ele fazia o seu trabalho com o que, irmãos? Com excelência. José, pastor, foi preso. Sim, mas ele era próspero, porque ele fazia o seu trabalho com excelência. Não adianta ter só o trabalho se você não ser um bom administrador. E um bom administrador começa como, pastor? Tendo visão e planejamento. Visão e planejamento. Porque Gênesis 41, 33. Gênesis 41, 33. E diz assim: portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra da onde? Do Egito. Isso foi o que José falou para Faraó. Mas por que José falou isso para Faraó, pastor? Porque iria ter 7 anos de vaca gorda, de abundância, mas também iria ter 7 anos de vaca magra. A gente nunca sabe, meu irmão, o dia de amanhã. Se você não guarda hoje, que você tem com fartura, amanhã pode ser o quê? Escassez. Ah, mas como? Deus quer que eu coma o melhor dessa terra. Mas se quiserdes, e ouvirdes. O José, ele fala para Faraó:
Você precisa ter uma pessoa que seja um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Aí diz mais, 34. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de quê? De fartura. Já falei, quando você tem, irmão, guarde. Não fique esbanjando. O que é esbanjar? Gastando. Ah, eu tenho hoje, eu vou comprar isso. Se você tem, guarde o quê? Pelo menos a quinta parte. A gente gasta o nosso dinheiro muitas das vezes, meu irmão, com tanta besteira. Você já gastou um valor assim que não trouxe para você tanto benefício? Você comprou algo, usou uma vez e muitas das vezes você deixou de lado. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? Já fez? Aquilo ali foi um investimento como? Viável? Trouxe algum benefício para você? Às vezes não. Já comprou algo que não foi proveitoso? Já, pastor. E depois você deixou aonde? De lado. Aí você bate aquele arrependimento. Não era nem para me ter comprado isso. E tem coisas, meu irmão, que você não consegue devolver e nem ter retorno mais. E José, ele estava ali e disse: faraó, nós vamos guardar a quinta parte. Quando? Para quando? Quando a gente estiver o quê? Faltando. A gente precisa guardar a quinta parte quando tiver com fartura, e quando faltar a gente poder gastar. E aí diz assim, 35: e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, amontei trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e aonde faz o que, irmãos? E guardem. E assim será o mantimento para o provimento da terra. E para os 7 anos de fome haverá na terra do Egito, e para que a terra não pereça de quê? De fome. Então, meu irmão, tudo aquilo estava na mão de um bom administrador. Porque se ele administrasse mal, quem que ia padecer? Toda a terra. Toda a terra. Por quê? Provedor da casa. Quem é? É o homem ou a mulher? O homem. O homem, ele é o provedor? É, pastor? Sim. Se você é casado, quem tem que prover? O homem. Quem já foi no supermercado com a esposa? Quem empurra o carrinho? Se for só mulher, o negócio está errado. Quem empurra o carrinho? O homem no supermercado, ele tem 2 funções: empurrar o carrinho. Muito bem. Estou mentindo, Breno Lopes? É? A função dele é essa: empurrar o carrinho e pagar a conta. É, pastor? Sim. Ele é o provedor. Mas, pastor, já fui no supermercado, já fiz uma compra, e quando a compra passa do seu orçamento, o que você faz? Você tira o produto de lá, não é verdade? Porque passou do seu orçamento. Mas aí que está, com uma boa administração, você vai ver. Tem gente, irmão, que dentro de casa só sabe gastar. Como assim gastar, pastor? Às vezes a pessoa esbanja tanto que ela estraga muito alimento. E o alimento que ela poderia guardar na geladeira e comer no outro dia. Ah, mas não como nada requentado. Então faça pouco. Porque quando você joga fora, você joga o seu dinheiro também fora. Aí depois está passando necessidade,
passando luta, aí comendo aí, meu irmão, o pão que o diabo amassou, aí você procura culpados. O culpado é você mesmo, porque você não fez uma boa administração. E uma boa administração começa com quem? Com você. Ah, mas pastor, às vezes eu estou em casa. Meu irmão, às vezes você está em casa, a luz está ligada. Para ninguém. Você sai de casa e deixa a luz ligada. Está gastando energia. Vai chegar a conta e você tem que pagar. Se não pagar, o que acontece? Corta. Ah, mas eu esqueci. Pois é. Aquele teu esquecimento, por deixar a geladeira aberta, ou por fazer algo assim, assado, acaba, meu querido, trazendo uma conta. E aí você precisa ter cuidado. Sabe por quê? Continuando, olha o que diz 37. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de quem? De Deus. Algo diferente existia na vida de José. O que diferente existia na vida do José? O Espírito de Deus. Não é você ser agora, meu querido, mão de vaca. Pastor, não é eu ser mão de bebê, que é mão fechada, mas você ser um bom administrador. Saber, meu querido, aonde você está investindo o seu dinheiro. Sabe por quê? Quem sabe o valor quando quebra uma peça do seu carro? Quem sabe? Quem sabe? O dono do carro. Não é aquela pessoa que tu empresta, não é aquela pessoa, meu irmão, o teu filho que anda. Quem sabe quando a geladeira queima? Quem é? O pai, que é o quê? O provedor. Quem sabe, pastor, quando falta algo dentro de casa? Quem tem filho aqui? Deixa eu cortar a internet da sua casa, para você ver. De quem que o filho vai cobrar? Do pai, da mãe. Mãe, cortaram a internet. Aí você diz: eu não paguei. Quem vai pagar hoje é você. Senhora. Para você ver como é que vai ser. Você vai arrumar confusão, irmão. Você sabe por quê? Porque muitos não sabem de onde vem. Só sabe que tem que ter comida, roupa lavada, que mais? Internet. Se tiver para isso, tá ótimo. O José era um homem de Deus, um bom administrador. E no 39 diz: e depois disse o Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como quem? Como tu. Inteligente e sábio. Visão, planejamento. É uma coisa que você tem que ter. 40. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Um bom administrador. A escolha de Faraó foi quem? Um prisioneiro. E o prisioneiro que tinha o espírito de quem? De Deus. Um prisioneiro que prosperou na casa de Potifar. Primeiro ele prosperou na casa do seu pai, na casa de Potifar, na prisão. E agora onde? No início do governo do Faraó. Por quê, pastor? O mundo, a terra, estava na mão de quem? Aqui na terra? De José. Se você fracassar, a sua família padece. Como, pastor? Padece? Por quê? Porque você, meu querido,
tem que ser um bom administrador. Você tem que planejar. Você tem que ter visão. Você sabe por quê? Porque José, ele foi escolhido, um homem sábio, prudente, para ser colocado aonde? Na terra do Egito. Porque o José não interpretou só o sonho de José. Ele apresentou um plano para enfrentar a crise dos 7 anos de vacas magras. Ele teve o que, pastor? Visão. Ele teve o que? Visão. E a sua administração salvou o Egito e os povos vizinhos da onde? Da fome. E dá para entender o que? Que Deus honra quem administra com visão, organização. Deus honra quem tem responsabilidade, e um coração obediente pode se tornar um instrumento de salvação. Não é um coração ignorante. O ignorante, ele não sabe o quê? Ouvir. Lembra que eu falei na quarta-feira? Quem estava aqui quarta-feira? O que eu falei? Que o bruto, ele não recebe correção. Coloca aí. Quero ver se vocês sabem mesmo. Que eu preguei quarta-feira. Quem ama a correção, ama o conhecimento. Mas quem o aborrece, a repreensão, ele é o que, irmãos? Um bruto. O que é uma pessoa bruta, pastor? Ele não ama a correção. Ele não escuta, ele não para ouvir. Ele quer fazer somente as coisas do jeito dele. E quando você faz as coisas do teu jeito, você pode quebrar a cara. O José, meu querido, ele tinha ali, meu irmão, uma responsabilidade grande. Por que, pastor, que José? Porque José, meu irmão, interpretou o sonho de Faraó, propôs um plano inteligente para enfrentar a crise que viria. Quando houve ali o Covid-19, houve uma grande crise. Qual era a ordem? Não sair da onde? De casa. Usa o quê? Álcool em gel. Tome o quê? Vacina. E hoje descobriram que álcool em gel não faz nada. Você sabia disso? Que álcool em gel não faz nada contra a Covid. Vacina, um monte de gente morrendo aí agora de infarto, porque agora que está vindo as consequências. O senhor tomou, pastor? Eu tomei uma só. Uma. Meu irmão, e no dia que eu tomei eu fiquei morrendo de febre. Pastor, tem gente que tomou 5, 4. Tinha pessoas que era obrigatório. Aí eu te pergunto, você ia no restaurante de máscara, não era assim? Sim ou não? Chegava lá para comer, você tinha que tirar o quê? Não é verdade? Quer dizer que na mesa não tinha Covid. Terminou de comer, botava de novo o quê? A máscara. Para você ver, irmão. E houve uma crise aí, ó, enorme. Teve pessoas que, meu irmão, tiraram a vida, faliram, porque não souberam administrar na crise. Outros prosperaram. Sabia que teve gente que ficou rico na crise? Porque, pastor, souberam administrar. E quando você sabe administrar, você se torna o que, pastor? Uma pessoa de visão e planejamento. Porque além disso, o José teve organização e liderança. Um bom administrador tem isso? Sim. Vamos lá, Gênesis 41, 49. Organização e liderança. É o que você tem que ter: organização e liderança. Diga, eu vou ter visão, planejamento. Eu vou ter, diga, eu vou ter organização e liderança. Gênesis 41, 49. Quem achou, diga glória a Deus. E assim ajuntou José muitíssimo o que, irmãos? Trigo, como a areia do mar,
até que cessou de contar, porquanto não havia o que? Numeração. José juntou tanto mantimento que se tornou como areia do mar. Por quê, pastor? José sabia que aqueles 7 anos de vaca gorda, de abundância, iria acabar. E quando acabasse, o José, meu irmão, ele teria o que, pastor? Mantimento para se manter. Porque ele criou um depósito de mantimento, estruturou a cidade e distribuiu o que? Responsabilidade. Meu irmão, quem pensa que ter prosperidade, aí pensa, tenho prosperidade, tenho dinheiro, mas não tem prosperidade. Cuidado, irmão. Às vezes você diz assim, sou bem organizado. Você tem que ter uma boa liderança, porque a liderança exige ordem, disciplina, estratégia clara. Ordem, disciplina e estratégia clara. Ou você acha essas pessoas ricas, elas vêm da onde? Eles são ótimos administradores. Tem gente que fala, rapaz, rico é bicho mão de vaca. Não, ele é um bom administrador. Ele não gasta, meu irmão, com qualquer coisa. Ele gasta com aquilo que traz o quê? Benefícios. Eu gostei desse balde, eu vou levar. Aí chega em casa e deixa o balde lá de lado. Eu gostei dessa roupa. Vai lá e leva. Chega lá em casa, se olha no espelho, ficou bonita. Bota lá no guarda-roupa. Vou falar com as irmãs agora. Tem irmãs, irmão, que tem 16 pares de sapato. Mas e quantos pés ele tem? 2 pés. Mas ela tem uma sapateira cheia de sapato. Alguns já estão até descascando. Se ela vai lá na loja, ela olha, a primeira coisa que ela olha é a sandália. Olha, amor, tão linda. É sandália, né? O homem fica assim, eu vou levar. Se ele dizer ao contrário, você sabe, né? Uma confusão, né? Leva. Aí fica lá, guardada. Aí vai se estragando. Quando se estraga, a minha sandália é tão bonita, se acabou, por que tu não usou? Você sabe por quê, irmão? Organização. Pastor, mas aí que tá, né? Pois é, irmão. Tem gente que não é organizada. E se não é organizado, não tem uma boa liderança. Então diga, eu preciso ter visão, planejamento, organização e liderança. E você precisa ter, meu irmão, justiça e sensibilidade. José, meu querido, ele tinha isso. Justiça e sensibilidade. No Gênesis 47, 20, vamos lá. Assim José comprou toda a terra do Egito. Para quem? Para Faraó. Porque os egípcios venderam cada o seu campo, porquanto a fome era extrema, e sobre eles, e a terra ficou sendo de quem? De Faraó. O José, ele poderia ser um enganador. Como, pastor? Vou comprar uma parte para Faraó e a outra parte para mim. Eu vou me dar bem, não é só Faraó não. José, ele tinha justiça, mas também ele tinha sensibilidade, porque durante a fome José manteve o povo alimentado, organizou o Egito de uma forma justa, mesmo em trocas difíceis. Como o pastor organizou? Um líder, meu irmão, sabe, ele administra com equilíbrio entre firmeza e compaixão.
Porque se ele não fosse, meu querido, sensível, eu tenho um mantimento. Ah, mas eu quero comprar mantimento. Tu tem um quê? Terra. Então tá. Quanto é que vale a sua terra? Vale tanto. Está aqui o mantimento, está aqui o valor, está aqui. Tá. As terras vai ser agora, não minha, sei de Faraó. Tudo bem. Ele teve o quê, pastor? Equilíbrio. Pastor, tanto eu quero comprar a minha casa. Tem gente que faz planos. Aí ele olha para a conta que ele quer comprar a casa e a conta está assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Aonde que ele vai comprar a casa, irmão? Me diz. Aonde? Lugar nenhum. Porque ele trabalha somente no limite. Eu quero comprar meu carro, pastor. Você faz planos. E aí? Ah, eu vou comprar um carro novo. Quanto é a prestação? R$2.000. Você ganha quanto? 1.300. Me diz, meu irmão. O carro, ele anda com água? Ele anda com o quê? Com gasolina, com combustível. 1 litro de gasolina é 5,65. Tem carro que faz aí com 1 litro 9 quilômetros. E os outros 9, vai para onde? Você vai comer o quê? Então, meu querido, você precisa ser o quê? Uma pessoa que tenha equilíbrio. É, pastor? Sim. Porque você tem que ser justo e sensível. Saber guardar, meu irmão. Saber, meu irmão, administrar o que você tem. E uma coisa você tem que aprender: administrar. Olha, mulher, nosso orçamento familiar. Existe isso? Hoje em muitas famílias não existe mais. Orçamento familiar. Ah, mas a gente vai no supermercado. Quando que a gente compra? R$1.000. Tá bom. Dá para passar um mês? Dá. A gente precisa ter equilíbrio. Pastor, mas como assim? Ah, compramos bastante. Aí começa, meu querido, a estragar as coisas. Quando chega no dia 15, não tem o quê? Nada. Não tem nada. Não teve o quê? Equilíbrio. Não teve, pastor, equilíbrio? Sim. Além disso tudo, você precisa ter visão, planejamento, organização, liderança, justiça e sensibilidade. E no próximo domingo a gente vai aprender sobre o quê? Que José também ele era fiel a Deus. Por quê, pastor? Ele não tomou, meu irmão, da boa administração a glória para ele. A glória não tem que ser tua. Tem que ser de quem? De Deus. O que diz na terceira carta de João, no versículo 2? Amado, te desejo que vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma, e que tenhas saúde. Uma boa saúde, meu querido, você tem força para trabalhar. Com saúde você tem que ter inteligência para administrar. E a glória não tem que ser tua. A glória tem que ser de quem? De Deus. Sabe por quê? Gênesis 41:16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a quem? Não é meu, não é uma coisa minha, é de Deus. José nunca tomou a glória para si, meu irmão. Sempre reconheceu que Deus era uma fonte de sabedoria. Quer crescer? Trabalhe com excelência. Quer, meu irmão, uma vida melhor futuramente? Administre bem os seus bens. Saiba administrar. Por quê, pastor, que eu tenho que saber? Toda administração deve começar com uma humildade e temor a Deus, irmão. Toda administração. Ah, mas foi eu que consegui. Não. Você aprendeu de agora a pouco na terceira carta de João. Amado, desejo que vai bem em todas
as coisas. Tudo que você tem hoje foi Deus que te deu. Pastor, até a mulher, o marido, sim. Se você está com ela hoje, foi Deus que te deu. Mas tem alguns aí, meu irmão, que estão aí, nem mudando de assunto não, mas infelizmente Deus me deu, né? Mas agora eu não quero mais, eu vou largar. Já viu aquele ditado? Comeu a carne, rói o quem? O osso. É porque tá feia, pastor. Meu irmão, tá feia porque você deixou ficar assim. Você não investiu. Ah, pastor, porque meu casamento ele está na rotina. Por quê? Você deixou. Ah, mas é porque ele não gosta. Vou fazer uma pregação no final do mês, meu irmão, que vai mexer com muita gente aqui na igreja. No último domingo. Porque aquilo que você não faz, o Zé faz. Você sabia que hoje em São Luís já tem maridos de aluguel? O que é marido de aluguel, pastor? No dia 31 você vem, você vai saber o que é. Tá bom? Voltando novamente, fidelidade a Deus você precisa ter. E aí, para a gente encerrar, o que, pastor? Você é o líder, gestor, pai, mãe ou servo na igreja. Lembre-se, Deus honra quem administra com fidelidade, sabedoria e amor ao próximo. Tudo isso José fez. Ele não deixou o povo morrer de fome. Ele amava o próximo. Lógico, se ele desse de mão beijada, quem já deu alguma coisa para o filho? Pai aqui suado, uma coisa suada. Quem já deu? Quem já deu? Levanta a mão. E você ficou triste quando ele deixou de lado? Quando ele estragou? Porque ele não sabe quanto custou. Você sabe. Por isso que você ficou triste. Ah, eu comprei um carro para o meu filho. Depois de 3, 5 anos o carro está todo estragado. Aí você pergunta, é um cupim de ferro que tem em casa? É porque ele não sabe de onde veio. Ah, eu comprei uma bicicleta. A bicicleta toda empenada. Aí você não sabe por que ele estragou. Porque ele não sabe de onde veio. Por isso, meu querido, seja você um líder, um gestor, um pai ou um servo na igreja. Lembre-se que Deus honra quem administra com fidelidade, sabedoria e amor a quem? Ao próximo. Por isso que José não deu comida. Ele trocou por terras para as pessoas dar valor o que tem. Ah, papai, eu quero isso. Quer? Quer. Quer mesmo? Quer. De verdade? Tá bom. Então tá. Tá vendo o quintal? Tô, pai. O que tem um quintal? Tá cheio de mato, não tá? Tá. Limpa que eu te dou. Ah, mas, não. Limpa que eu te dou. Fechado o negócio? Fechado. Porque ele vai lá, ó, suar e vai saber de onde veio. Não, meu filho, não faz isso não. Meu irmão, quem estraga a geração de hoje? Quem? Quem? Quem é? Olha para você, que é pai e mãe. Você mesmo. É porque, pastor, vem aqui, vem. Eu nunca tive, eu tenho que dar para ele. Oh, meu Deus. É você mesmo. Oh, Jesus. Eu nunca tive, pastor, eu nunca tive. Tá bom. Se tu nunca teve, tá dando para ele, mas ele também tem, meu irmão. Porque tem filho que não tá nem aí, quer que o pai se lasque. A mãe também. Não vê aquele caso? O irmão que jogou o irmão lá no Mercado Central? Para você ver. Irmão. E quantos filhos não faz isso? Coloca o pai lá no asilo. Hein? É porque eu estou dando para ele, pastor, o que ele não tem, eu não tenho, eu quero dar mais. Tá, irmão. Você está estragando o seu filho. Porque nem todo o tempo você vai estar vivo para dar. E no dia que você morrer,
Quem que vai dar? Quem que vai dar? Já parou para pensar? Hein? Aí ele vai olhar para a mão dele. Eu não tenho o que fazer. Vai roubar? Vai vender droga? Para você ver. Mas é o único filho que eu tenho. Esses dias eu estava vendo um caso, irmão, contando bem rápido para nós orar. A mãe que tinha um filho, dá tudo pro filho. Aí ela diz, eu só tenho esse filho. Eu estava conversando com a minha esposa e dizendo para ela, se ele fosse igual à mãe dele, ele seria um grande homem. Infelizmente a mãe estragou. E não tem como mais mudar. Porque quem quer as coisas fáceis, ele vai procurar o difícil ou o fácil? O fácil, ele vai procurar o difícil. Hein? Os fáceis. Então, meu querido, faça. Seja um bom administrador. Diga, eu preciso ter visão. Diga, eu preciso ter visão e planejamento. Preciso ter organização e liderança. Eu preciso ter justiça e sensibilidade. E eu preciso ter fidelidade a quem? A Deus. No próximo domingo nós vamos aprender sobre isso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.